Dogma e ritual de alta magia. Eliphas Levi. Discurso preliminar concernente às tendências religiosas, filosóficas e éticas dos nossos livros sobre a magia. Desde que a primeira edição deste livro veio a público, ocorreram grandes eventos no mundo. E outros, quiçá maiores ainda, estão na iminência de sua concretização. Tais eventos haviam sido anunciados a nós, como de costume, mediante milagres. Mesas tinham falado, vozes tinham brotado das paredes, mãos destituídas de corpos tinham escrito palavras plenas de mistério, tal como no banquete de Baltazar. O fanatismo, nos seus estertores, indicou o sinal dessa derradeira perseguição aos cristãos, a qual todos os profetas haviam anunciado. Os mártires de Damasco indagaram dos mortos de Perusa o nome daquele que redime e que abençoa, e então o céu se velou e a terra emudeceu. Parece-nos que, mais do que nunca, uma guerra encarniçada é travada entre a ciência e a religião, a autoridade e a liberdade, que, ademais, parece envotar-se num ódio irreconciliável. Contudo, não deves crer na aparência sangrenta que exibem. Estão prestes a realizar uma união e se abraçarem para sempre. Descobertos os grandes segredos da religião e da ciência, dos magos, com a consequente revelação da unidade do dogma universal ao mundo, o fanatismo é destruído e os milagres são explicados pela razão. O Verbo humano, criador das maravilhas humanas, casa-se com o Verbo divino para sempre e produz a cessação da antinomia universal, fazendo-nos entender que a harmonia é decorrente da analogia dos contrários. O maior dos gênios católicos na modernidade, o Conde de Maistre, já previa tal acontecimento importante ao afirmar: Newton nos conduz a Pitágoras. A analogia existente entre a ciência e a fé, mais cedo ou mais tarde, irá uni-las. O mundo está privado de religião, porém, essa monstruosidade não poderá perdurar por muito tempo. O século XVIII ainda dura, mas fim dará. Solidários com a fé e as esperanças desse homem, atrevemo-nos a escavar os escombros dos velhos santuários do ocultismo. Indagamos das doutrinas secretas dos caldeus, egípcios e hebreus, os segredos da transfiguração dos dogmas, e obtivemos a resposta da verdade eterna. A verdade, que é una e universal, como o ser, a verdade que vive em meio às forças da natureza, os mistérios de Elohim, que recriam o céu e a terra, enquanto, durante algum tempo, o caos se apodera da criação e de suas maravilhas. E quando o Espírito de Deus semeia, somente paira acima dos abismos das águas. A verdade encontra-se acima de todas as opiniões e facções. A verdade encontra-se acima de todas as opiniões e facções. A verdade é como o sol. Cego é aquele que não a vê. É-nos impossível duvidá-lo. O sentido de uma certa palavra célebre de Bonaparte, pronunciada por ele em uma época na qual o triunfador da Itália, ao sintetizar a Revolução Francesa, apenas nele encarnada, principiava a atingir como a República poderia ser uma verdade. A verdade é a vida, e a vida se prova mediante o movimento. É por meio do movimento determinado e efetivo, enfim, por meio da ação, que a vida se desenvolve e assume novas formas. Pois bem, damos o nome de criação aos desenvolvimentos da vida por si mesma e à sua produção de formas novas. Damos o nome de Verbo à potência inteligente atuante no movimento universal de uma maneira transcendental absoluta. É a iniciativa de Deus, que jamais pode permanecer sem efeito, bem como não pode deter-se sem tê-lo logrado seu fim.
Para Deus, falar é fazer, o que deveria ser sempre o poder da palavra, até mesmo entre os homens. A verdadeira palavra é o sêmen das ações. Não é possível que uma emissão de inteligência e de vontade seja infecunda sem haver absoluto abuso ou profanação de sua dignidade original. Essa é a razão de o Redentor dos homens dever nos exibir uma elevada prestação de contas, não somente dos pensamentos desencaminhados, como também e sobretudo das palavras ociosas. Segundo o Evangelho, Jesus era poderoso em obras e palavras, obras primeiro e palavras depois. Esse era o modo de estabelecer e provar o direito do discurso falado. Jesus se pôs a fazer e falar, diz em algum lugar um evangelista, e na linguagem primitiva da Sagrada Escritura, várias vezes uma ação é denominada verbo. A propósito, em todas as línguas, designa-se como verbo aquilo que expressa simultaneamente o ser e a ação, e todos os verbos podem ser supridos pelo verbo fazer, alterando-se o regime. No princípio era o verbo, diz São João, o evangelista. Em qual princípio? No primeiro princípio, no princípio absoluto que existe antes de tudo. Nesse princípio estava, portanto, o verbo, ou seja, a ação. Em filosofia, isso é incontestável, porque o primeiro princípio é necessariamente o primeiro motor. O verbo não é uma abstração, é o princípio mais positivo que há no mundo, visto que se prova incessantemente mediante atos. A filosofia do verbo é essencialmente a filosofia da ação e dos fatos concretizados, e é aqui que é imperioso distinguir um verbo de uma palavra. A palavra, por vezes, pode ser infecunda, como na colheita encontram-se espigas rochosas, xoxas, mas o verbo jamais é estéril. O verbo é a palavra plena e fecunda. Não é motivo de divertimento para os homens que o ousam, o ouvem e o aplaudem. O verbo é a palavra plena e fecunda. Não é motivo de divertimento para os homens que o ouvem e aplaudem. Realizam-no sempre, muitas vezes, sem uma compreensão, quase sempre sem ter resistido a ele. As doutrinas que o povo reitera não são as que logram êxito. Quando o cristianismo ainda constituía um mistério, os Césares já experimentavam seu destronamento pelo verbo cristão. Um sistema admirado pelo mundo e ovacionado pela multidão pode não passar de um brilhante conjunto de palavras estéreis, mas um sistema que é suportado pela humanidade, por assim dizer, contra sua vontade, é um verbo. O poder se prova mediante seus resultados. E, como dizem que foi escrito por um profundo político da modernidade, a responsabilidade representa algo quando não se experimenta o sucesso. Essa sentença que as pessoas obtusas julgaram imoral é igualmente verdadeira caso a apliquemos a todas as noções especiais capazes de distinguir a palavra do verbo. A vontade da ação, ou melhor, o ato imperfeito do ato perfeito. De acordo com a teologia católica, o homem que se converte em um danado é aquele que não obtém êxito em salvar-se. Pecar é faltar à felicidade. O homem que não obtém êxito cometeu faltas sempre, em literatura, em moral e em política.
Não importa em que gênero seja, o mal é o bom e o belo que não encontram êxito. Não importa em que gênero seja, o mal é o bom e o belo que não encontram êxito. E se for necessário ir avante até o domínio eterno do dogma, pode-se dizer que outrora havia dois espíritos, cada um aspirando à divindade exclusivamente para si. Um deles logrou êxito, e é ele que é Deus. O outro fracassou e tornou-se o demônio. Ter êxito é poder. Ter êxito é poder. Fracassar sempre é tentar eternamente. Essas duas expressões sintetizam dois distintos opostos do espírito do bem e do espírito do mal. Quando uma vontade altera o mundo, é um verbo que fala e todas as vozes silenciam perante ele, segundo o que diz o livro de Macabeus sobre Alexandre. Alexandre, entretanto, pereceu com seu verbo de poder, porque nenhum futuro estava encerrado nele, a menos que a grandeza romana deixasse de ser a concretização de seu sonho. Pois bem, na atualidade ocorre algo mais estranho. Um homem que morreu desterrado no meio do Oceano Atlântico fez a Europa silenciar uma segunda vez perante seu verbo, e ainda mantém todo mundo suspenso unicamente pela força de seu nome. É que a missão de Napoleão foi grandiosa e santa. É que nele existia um verbo de verdade. Somente Napoleão podia, após a Revolução Francesa, erguer novamente os altares do catolicismo, e somente o herdeiro moral de Napoleão detinha o direito de conduzir Pio IX a Roma. Diremos o motivo disto. Na doutrina católica, a encarnação há um dogma que é conhecido nas escolas teológicas pelo nome de comunicação dos idiomas. O que esse dogma afirma é que na união da divindade com a humanidade concretiza-se Jesus. Comunicação dos idiomas. O que esse dogma afirma é que na união da divindade com a humanidade concretizada em Jesus. A aproximação de duas naturezas foi tão estreita que disso decorreu uma intimidade e uma simplíssima unidade pessoal, o que fez com que Maria, mãe do homem, não só possa, como deva, ser chamada de Mãe de Deus. Houve uma comoção mundial por causa dessa prerrogativa na época do Concílio de Éfeso, o que faz com que se possa tanto atribuir a Deus os sofrimentos do homem, quanto se possa atribuir ao homem as glórias de Deus. Em uma palavra, a comunicação dos idiomas constitui a solidariedade em nome da qual é permissível dizer que Deus é humano e que o homem é Deus. Revelando ao mundo a lei universal do equilíbrio e da harmonia, decorrente da analogia dos contrários, o magismo toma a totalidade das ciências pela base e preludia uma revolução universal em todas as ramificações do saber humano, por meio da reforma das matemáticas, o princípio gerador das ideias, e, consequentemente, o princípio gerador dos mundos. Desse modo, conduzindo à luz das ciências o resultado incerto das instituições demasiado físicas de Pitágoras. Ao esoterismo teúrgico de Alexandria é contraposto uma fórmula clara, exata, absoluta, que todas as ciências passadas pela regeneração demonstram e justificam. Para ele, a razão primária, bem como o fim único do movimento universal, seja das ideias, seja nas formas, encontra uma síntese definitiva em algum sinal de álgebra sobre a forma de uma equação.
As matemáticas, compreendidas de uma tal maneira, nos conduzem à religião pelo fato de se tornarem, sob qualquer forma, a demonstração do infinito gerador da extensão e a prova do absoluto, do que emanam os cálculos de todas as ciências. Essa sensação suprema que os labores do espírito humano recebem, essa conquista da divindade obtida pela inteligência e pelo estudo, deve consumar a salvação da alma do homem e lograr a definitiva emancipação do verbo da humanidade. Então, aquilo a que damos atualmente o nome de lei universal contará com toda a autoridade e infalibilidade de uma lei revelada, e então, inclusive, se compreenderá que a lei positiva e divina é, ao mesmo tempo, uma lei natural, porque Deus é o autor da natureza, não podendo contradizer-se em suas criações e nas suas leis. Tal reconciliação do verbo humano irá gerar uma moral verdadeira, a qual não existe ainda de maneira completa e definitiva. Então, também a Igreja Universal virá abrir diante de si um novo curso. De fato, até o momento, a infalibilidade da Igreja é constituída apenas pelo dogma, e para isso, é certo, a divindade não deseja necessitar o concurso dos homens, convocados a ter compreensão mais tarde daquilo que primeiramente deveriam crer. Contudo, para constituir a moral, não ocorre o mesmo, porque ela é tão humana quanto divina, e aquele que assume mais obrigações no pacto é quem deve necessariamente consentir nele. Nessa nossa época, sabeis do que mais carece o mundo? É da moral. Todos sentem isso, todos afirmam isso e, consequentemente, em todos os lugares são abertas escolas de moral. Do que carece essas escolas? De um ensino que inspire confiança em uma palavra, de uma autoridade razoável em lugar de uma razão sem autoridade, por um lado, e uma autoridade sem razão, por outro. Cumpre observar que a questão moral serviu de pretexto para a ampla deserção que pressentemente deixa a Igreja enviuvada e desolada, e em nome da humanidade, expressão material da caridade, que se fez insurgir contra dogmas falaciosamente acusados de desumanidade os instintos populares. A moral do catolicismo não é desumana, embora seja muitas vezes sobre-humana. É por essa razão que não era dirigida aos homens da antiguidade, estando vinculada a um dogma que estabelece a possibilidade de destruição do homem antigo e a criação de um homem novo. O magismo acolhe tal dogma entusiasticamente e promete esse renascer espiritual à humanidade para a época da reabilitação do verbo humano. Assim, o magismo declara: o homem, convertido em Criador como Deus, será o operador de seu desenvolvimento moral e o autor de sua imortalidade gloriosa. Criar a si mesmo. Eis a vocação sublime do homem restaurado em todos os seus direitos pelo batismo do Espírito. E tal ligação entre a imortalidade e a moral ocorrerá que uma será o complemento e a decadência da outra. A luz da verdade é igualmente a luz da vida. A verdade, contudo, para mostrar-se fecunda em imortalidade, deseja sua recepção em almas a um tempo livre e submisso, ou seja, voluntariamente obedientes. Contando com o esplendor dessa luz, a ordem se instaura tanto nas formas como nas ideias, enquanto que o crepúsculo lubrificador da imaginação faz nascer, e só pode fazer nascer, monstros. Assim, o inferno é povoado de pesadelos e fantasmas, assim como o pagode dos
embusteiros é lotado de divindades hediondas e disformes. Assim, as tenebrosas evocações da teurgia concedem uma fantástica existência às quimeras do sabá. As imagens populares e simbólicas das tentações do Santo Antônio são a representação da fé pura e singela, combatendo, no alvorecer do cristianismo, todos os espectros do mundo antigo. Mas o verbo humano, manifestado e triunfante, foi profeticamente representado por esse admirável São Miguel, a quem Rafael concede para ser derrotado com uma simples ameaça de um ser inferior, que, embora possua a figura humana, inclui também os caracteres de fera. Os místicos religiosos desejam que o bem seja feito apenas em obediência a Deus. Do ponto de vista da verdadeira moral, será indubitavelmente necessário praticar o bem em obediência à vontade divina, mas também pelo próprio bem. O bem é, em Deus, justiça por excelência, que não é limitadora, mas é determinadora de sua liberdade. Deus não pode condenar a maioria da humanidade movida por caprichos de um déspota. Deve existir uma proporção exata entre as ações humanas e a criação determinante de sua vontade, que o torna, em definitivo, uma potência do bem ou um assessor do mal, o que demonstrado pela ciência em alta magia. Em um livro publicado em 1845, escrevemos o seguinte: o advento da fé cega findou, pois alcançamos a época da fé inteligente e da submissão razoável, o tempo em que não nos limitaremos a crer em Deus, mas em que veremos em suas obras que são as formas externas do seu ser. Pois bem, eis o grande problema da nossa época: desenhar, completar e fechar o círculo dos conhecimentos humanos. Em seguida, por meio da convergência dos raios, descobrir um centro, que é Deus. Descobrir uma escala de proporções entre os efeitos, as vontades e as causas para, a partir daqui, acender a causa e a verdade primeira. Constituir a ciência das analogias entre as ideias e a sua fonte primeira. Fazer com que qualquer verdade religiosa seja tão exata e tão claramente demonstrada quanto a solução de um problema de geometria. Vejamos agora as palavras de um homem que, venturossímil, descobriu, adiantando-se a nós, a demonstração do absoluto de acordo com os antigos sábios, mas que, infelicíssimo, viu nossa descoberta apenas um veículo, para a fortuna e um pretexto para a cupidez. Para nós será o bastante declarar antecipadamente a doutrina do messianismo, que, de um lado, a aplicação da razão absoluta à nossa faculdade psicológica cognitiva produz em nós a faculdade superior da criação dos princípios e da dedução das consequências, que é o grande objetivo da filosofia, e, por outro lado, que a aplicação da razão absoluta à nossa faculdade psicológica sensível produz em nós a faculdade superior do sentimento moral e do sentimento religioso, que é o grande objeto da religião. Será possível, assim, vislumbrar como o messianismo atingirá o enlace final da filosofia com a religião, livrando uma e outra dos seus entraves físicos e terrenos e as conduzindo, além dessas condições temporais, à razão absoluta, que é a sua fonte comum. Ademais, já será possível reconhecer como, por meio de influência de tais condições temporais e de tais entraves físicos, são possibilitados, por um lado, o erro no âmbito da filosofia e, por outro, o pecado no âmbito da religião. Isso, sobretudo, quando essas condições físicas são comuns àquelas da concupiscência hereditária da humanidade, a qual participa de sua natureza terrestre. E assim será possível compreender como a razão absoluta, que se sobrepõe a tais condições,
a essa mancha terrestre e que, no messianismo, deve aniquilar até mesmo a fonte do erro e do pecado, forma sob a expressão alegórica daquela virgem que deve esmagar a cabeça da serpente, a concretização dessa predição sagrada e, portanto, essa virgem augusta que o messianismo faz hoje adentrar no santuário da humanidade. Crede e compreendereis. São palavras ditas pelo Redentor do mundo. Estudais e chegarás a crer. São palavras que os apóstolos do magismo podem agora dizer. Crer é saber pela palavra. Crer é saber pela palavra. Pois bem, essa palavra divina que antecipa e supria por certo tempo a ciência cristã, em consonância com a promessa feita pelo Messias, tinha de ser compreendida pela posteridade. Reside aqui o consenso da ciência com a fé, provado pela própria fé. Entretanto, para instituir para a ciência a necessidade de um tal consenso, o estatuto de um grande princípio tem de ser admitido, ou seja, que o absoluto não se encontra em nenhum dos dois extremos da antinomia e que os homens facciosos, aqueles que se mantêm sempre tirando para os extremos opostos, temem, ao mesmo tempo, atingir tais extremos, julgando como insanos, perigosos aqueles que anunciam claramente suas tendências e, no seu próprio sistema, são instintivamente tementes do fantasma do absoluto como nada ou a morte. Explica-se assim porque o piedoso arcebispo de Paris formalmente censura as basófias inquisitoriais do universo e porque o Partido Revolucionário, na sua totalidade, foi tomado pela indignação diante da brutalidade de Proudhon. A força de tal prova negativa está contida nessa simples observação, que um ponto central deve reunir duas tendências que estejam em oposição aparente, que estejam impossibilitadas de dar um único passo sem que isso faça com que uma arraste a outra para trás, o que exigirá, sem que isso faça com que uma arraste a outra para trás, o que exigirá, na sequência, uma reação análoga. Aqui temos o que sucede há 2 séculos. Essas tendências encontram-se presas uma à outra, sem o saber, e, na sua retaguarda, são 2 potências condenadas a um esforço de Sísifo, obstando-se reciprocamente. Ora, voltai-vos, encaminhando-as para o ponto central, que é o absoluto, e então elas se acharão uma ante a outra, e celebrando um apoio mútuo, produzirão uma estabilidade igual à força de seus esforços opostos, multiplicando uns pelos outros. Para devolver assim às forças humanas o que parece à primeira vista um trabalho de Hércules, será suficiente desenganar a inteligência e mostrar-lhes o fim onde acreditam encontrar o percalço. A religião é razoável, e isto deve ser dito à filosofia. E pode-se prová-lo radicalmente pela simultaneidade e pela correspondência das leis que geram o dogma e a ciência. A razão é santa, e isto é necessário dizer à Igreja, provando-lhe pela aplicação ao êxito de sua doutrina de caridade todas as conquistas da emancipação e todas as glórias do progresso. Ora, Jesus Cristo, constituindo o tipo de humanidade submetida à regeneração, a divindade tornada homem, estava incumbido da missão de divinizar a humanidade. O Verbo, tornado carne, permitia a carne tornar-se verbo. O que os doutores da Igreja não compreenderam inicialmente. Seu misticismo quis que a divindade absorvesse a humanidade. Negam o direito humano. Acreditam que a fé tinha de destruir a razão. Esquecem-se que destas palavras profundas do maior dos hierofantes cristãos,
Todo espírito que divide o Cristo é um espírito anticristo. A insurreição da mente humana contra a Igreja, a insurreição essa que foi sancionada por um tremendo êxito negativo, teria sido, dentro dessa linha de raciocínio, um protesto a favor do dogma total, e a revolução que perdura por 350 anos teria sido causada por um grande equívoco. De fato, a Igreja Católica jamais negou, como nem pôde negar, a divindade humana, o Verbo tornado carne, o Verbo humano. Jamais permitiu essas doutrinas absorventes e debilitadoras que, por meio de um quietismo desajuizado, destroem a liberdade humana. Bossuet chegou a perseguir a senhora Guyon, cuja consciente loucura, entretanto, admirava e que depois dele nós admiramos. Porém, Bossuet viveu, infelizmente, só após o Concílio de Trento. Fazia-se necessário que a experiência divina sofresse seu processo de continuidade. O motivo de darmos o nome de experiência divina à Revolução Francesa é que nessa época houve a permissão por parte de Deus para que o gênio humano medisse forças contra ele. Um conflito estranho que deveria ter como desfecho um abraço apertado. O deboche do filho pródigo, ao qual restava unicamente por futuro um retorno decisivo a uma festa solene na casa do pai da família. O Verbo divino e o Verbo humano, concebidos independentemente, porém, dentro de uma noção de solidariedade que os mantinha indissolúveis, havia desde o início instaurado o papado e o império. As lutas empreendidas pelo papado com o intuito de predominar sozinho constituíram a afirmação do Verbo divino, e essa afirmação, para restaurar o dogma da encarnação, tinha de compreender, no império, a uma afirmação absoluta do Verbo humano. Eis aqui a origem da reforma, que teve como tendência os direitos do homem. Os direitos do homem. Napoleão provou esses direitos por intermédio da glória com a qual cobriu sua espada. Tendo sido encarnada e resumida em Napoleão, a Revolução deixou de ser uma desordem e, pelo êxito marcante, gerou a prova irrefutável de seu verbo. Foi então que se presenciou, coisa inaudita nos fastos da religião, a humanidade, por sua vez, estender a mão para Deus, como que para erguer a sua queda. Um pontífice, cuja piedade e ortodoxia jamais sofreram contestação, sancionou mediante a autoridade de todos os séculos da cristandade a santa usurpação do novo César. E assim, a revolução encarnada foi sagrada, ou seja, recebeu a unção que produz os cristãos, a partir da própria mão do mais venerável sucessor dos pais da autoridade. É fundamentada em tais fatos tão universais, tão irrefutáveis e tão resplandecentes de claridade quanto a luz do sol, é fundamentada em tais fatos que o messianismo firmou sua base na história. A afirmação do Verbo divino por meio do Verbo humano, impulsionada pelo segundo até o suicídio, a força de abnegação e entusiasmo, isso é a história da Igreja desde de Constantino até a Reforma. A imortalidade do Verbo humano, provada mediante convulsões terríveis, mediante uma rebelião que atingiu o declínio, mediante lutas colossais e mediante padecimento que se assemelha aos de Prometeu, até a chegada de um homem bastante forte a ponto de prender novamente a humanidade a Deus. Tal é a história da Revolução em sua totalidade. Fé e razão. Dois termos considerados opostos pelo homem, mas que são idênticos. Autoridade e liberdade. Dois contrários que são fundamentalmente idênticos, visto que um não pode existir sem o outro. Religião e ciência. Duas contradições que asseguram sua destruição recíproca. Fé, religião e ciência. Duas contradições que asseguram sua destruição recíproca.
como contradições e que se afirmam mutuamente, se as encararmos como duas afirmações fraternais. Temos aí o problema colocado já resolvido pela história. Aqui temos o enigma da esfinge elucidado pelo Édipo da modernidade e pelo gênio de Napoleão. Constitui seguramente um espetáculo digno de todas as simpatias do gênio humano, e iremos mais longe, digno de assombro até dos espíritos mais frios. Esse movimento singular, esse processo concomitante, essas inclinações iguais, essas quedas previstas e esses jorros também indefectíveis da sabedoria divina de um lado vertida sobre a humanidade e da sabedoria humana, do outro lado, orientada pela divindade. Rios que procedem do mesmo manancial apartam-se para abarcar melhor o mundo, e quando se unem novamente, tudo levarão de roldão consigo. Todas as almas excelsas pressentiam essa síntese, essa vitória, esse arrastamento, essa salvação do mundo em termos definitivos. Mas quem se atreverá a pressenti-lo antes desses grandes eventos que revelam e fazem discursar tão alto a potência da magia humana e a intervenção de Deus nas obras da razão? Dissemos que a revelação havia tido por objeto a afirmação do Verbo divino, enquanto que a afirmação do Verbo humano fora o fato transcendente e providencial da Revolução Europeia que se iniciou no século XVI. O divino fundador do cristianismo foi o Messias da revelação. Isso porque o Verbo divino estava encarnado nele. Consideramos, da nossa parte, o imperador como se fosse o Messias da revolução, pois nele o Verbo humano se resumira e se expressava em todo o seu poder. O Messias divino foi enviado para o socorro dos homens que pareciam desgastados à força da tirania dos sentidos e dos bacanais da carne. O Messias humano, de alguma maneira, veio para prestar socorro a Deus, que o culto obsceno da razão aviltava, a prestar ajuda à Igreja, ameaçada pelas rebeliões do espírito humano e pelas saturnais da pseudofilosofia. Desde que a Reforma e, posteriormente, a Revolução haviam sacudido a base de todos os poderes da Europa, desde que a negação do direito divino convertera em usurpadores a quase totalidade dos senhores do mundo e concederam ao universo político, seja ao ateísmo, seja ao fetichismo das facções, um novo povo, um único povo, que preservara as doutrinas de unidade e de autoridade, se transformara no povo de Deus em política. Assim, tal povo se desenvolvia em sua força de uma maneira magnífica, inspirado por um pensamento que podia converter-se em verbo, ou seja, em palavra de ação. Quanto ao povo, referimos-nos à raça vigorosa dos eslavos, quanto ao pensamento que era o de Pedro o Grande. Conferir uma execução humana ao império universal e espiritual do Messias, conferir ao cristianismo sua concretização temporal, combinando em um único corpo todos os povos, este devia ter, desde então, o sonho do gênio político, tornando o gênio social pela concepção cristã. Contudo, onde se localizaria o capital deste gigantesco império? Roma havia detido uma ideia a respeito disto. Pedro o Grande detinha a sua, e Napoleão apenas cabia conceber uma outra. A fortuna dos descendentes de Pedro se chocava, de fato, nessa época, com uma barreira intransponível constituída pelas ruínas do santuário dos pontífices, ruínas vivas nas quais o catolicismo, imperceptível como o Cristo que em seu sepulcro parecia dormitar. Se a Rússia tivesse praticado o catolicismo em seguida à Reforma, a Revolução Francesa teria pertencido àqueles que soerguesse a autoridade espiritual em sua expressão mais singela e mais absoluta, porque as ideias são sempre seguidas pelos fatos. A autoridade divina do apóstolo Pedro estava ausente nos projetos do czar Pedro. Foi uma boa fortuna que a Rússia legou à França. Napoleão
O percebeu, ergueu novamente os altares, fez-se sagrar por aquele que sucedeu, Hildebrando e Inocêncio III. E a partir daí, passou a crer na sua estrela, pois a autoridade proveniente de Deus não estava mais ausente do seu poder. Os homens haviam crucificado o Messias divino, e o Messias humano foi abandonado à desgraça pela providência. Isso porque o suplício de Cristo, fruto de acusações do sacerdote, deveria brotar de um novo sacerdócio e do martírio do imperador, vítima da traição dos reis. Deveria brotar uma monarquia nova. O que é efetivamente o Império de Napoleão? É uma síntese revolucionária que resume o direito de todos no de um só. É a liberdade com justificação estabelecida pelo poder e pela glória. É a autoridade provada por atos. É o que há no despótico na honra sendo substituído pelo medo. Assim, em Santa Helena, mergulhado na tristeza e na sua solidão, Napoleão, consciente do seu próprio gênio e compreendendo que todo o amanhã do mundo estava encerrado nele, foi tentado pela desesperança, não vendo outra alternativa para a Europa a não ser a República ou ser cossaca em um período anterior a meio século. Novo Prometeu, escreveu ele pouco antes de sua morte. Estou preso a um rochedo em que um abutre vem me dilacerar. É verdade. Roubei o fogo do céu para doá-lo à França. O fogo alcançou sua ponte e eis-me aqui. Para mim, a glória era esse ponto que Lúcifer lançou sobre o caos a fim de escalar os céus. Ele somava ao passado o porvir, havendo entre eles um abismo. Ao meu filho nada deixo, exceto meu nome. Jamais algo tão grandioso como essas poucas linhas saiu da mente humana. Todas as poesias que foram inspiradas na estranha sorte do imperador são muito pálidas e bastante débeis se confrontadas com essas linhas. Ao meu filho nada deixo, exceto meu nome. Seria, quiçá, apenas uma herança de glória que ele queria legar, ou antes, naquela intuição profética dos agonizantes, atinava que seu nome, inseparável de suas ideias, encerrava por si só toda a sua fortuna acompanhada dos destinos do mundo. Achar que os homens se equivocaram em seus movimentos, que se desviaram de suas evoluções, é pronunciar blasfêmia contra a providência. O que não impede, contudo, que tais movimentos e revoluções pareçam por vezes contraditórios. Mas os paradoxos opostos se negam entre si, e assemelhando-se aos movimentos oscilatórios do pêndulo, os quais tendem sempre, se restringindo, ao centro, os movimentos opostos são apenas aparentes, de modo que as verdadeiras tendências dos homens estão sempre na linha reta do processo. Assim, quando os abusos do poder produzem a rebelião, o mundo, que não pode ser um ponto fixo nem na escravidão nem na anarquia, aguarda o estabelecimento de um novo poder, que considerará a liberdade contida em seus protestos e reinará sobre ela. Paracelso nos faz conhecer esse novo poder nas assombrosas predições que se afigurariam feitas imediatamente, sendo, porventura, muitíssimas páginas ainda não dissessem respeito ao porvir. O porvir não é mais esclarecido do que o pretérito ressuscitado, porém, nele se considera sempre o que é duradouro. Pois bem, só é duradouro o que se funda na própria natureza das coisas, e isso mesmo o instinto dos povos se coaduna com a lógica das ideias, e por duas vezes o sufrágio universal, a meio caminho entre o obscurantismo e a anarquia, adivinhou a harmonização da ordem e do progresso, nomeando Napoleão. Foi dito que o imperador
fora incapaz de contabilizar Foi dito que o imperador fora incapaz de contabilizar a liberdade com a ordem e que, com o propósito de dar fundamento no seu poder, teve que obstar aos franceses o exercício dos seus direitos. Foi dito que ele nos fizera esquecer a liberdade, a força da glória, mas que os disseram não perceberam que acabaram com uma contradição evidente. Porque a glória que lhe pertencia nos pertence, se não passamos de seus escravos? A palavra glória tem realmente algum significado para homens que não são livres? Permitíamos sua disciplina e ele nos conduzia ao triunfo. Permitíamos sua disciplina e ele nos conduzia ao triunfo. O ascendente de seu gênio era o nervo de seu poder. Se não autorizava quem quer que seja a contradizê-lo, encontrava-se inteiramente no seu direito porque tinha razão. L'État c'est moi, o Estado sou eu, dissera Luís XIV, sintetizando assim em uma única frase todo o espírito das instituições monárquicas. O povo soberano sou eu, poderia igualmente dizer o imperador, sintetizando, por sua vez, toda a força da república, e salta aos olhos que, quanto mais autoridade seu chefe detinha, mais o povo francês era livre. O que transformou em algo tão terrível a agonia de Napoleão não foi a saudade que sentia do passado. Não se tem saudade da glória que poderia perecer. Tratava-se, assim, do receio de levar consigo o futuro do mundo. Oh, não é a morte, murmurava ele. É a vida que me mata. Depois, colocando a mão no peito, arrematava. Cravaram aqui um cutelo de carrasco e quebraram o ferro na ferida. Transcorrido num instante supremo em que a vida escapa e no qual o homem, já iluminado anteriormente pela luz do outro mundo, precisa deixar sua derradeira palavra aos vivos, como um ensinamento e um legado. 2 frases Napoleão proferiu, as seguintes palavras enigmáticas. A chefia do exército seria o último réptil do fantasma de Pedro o Grande, um brado supremo de desesperança ou de profecia sobre o destino da França? Então toda a humanidade surgira ante o imperador harmoniosa e disciplinada, marchando com a meta da conquista do progresso, e ele desejava resumir em uma só frase o problema dos tempos modernos, a qual deve ser resolvido proximamente entre a Rússia e a França, a chefia do exército. O que atualmente mais favorece a França é seu catolicismo e sua aliança com o papado. Essa potência que, segundo os anarquistas, está fracassada e que Napoleão julgava que tinha mais força que um exército de 1.000 homens, de 300.000 homens. Se a França, como era o desejo dos estultos anarquistas, tivesse se aliado em 1849 à ingratidão romana, ou tivesse se limitado a deixar o trono do pontífice ser restaurado pela Áustria e a Rússia, seria o fim dos destinos da França, e o gênio indignado do imperador, sendo transferido para o norte, concretizaria para o proveito dos eslavos o lindo sonho de Pedro o Grande. Para aqueles que concebem o absoluto dos extremos, a razão e a fé, a liberdade e a autoridade, o direito e o dever, o trabalho e o capital são incompatíveis. Entretanto, o absoluto não pode ser mais admitido em cada um dos pareceres separados do que o inteiro ser concebido em cada uma de suas frações. Fé razoável, liberdade autorizada, direito merecido pelo dever cumprido, capital, filho e pai do trabalho. É assim que expressamos, já em outros termos, as fórmulas do absoluto. E, se nos indagarem qual é o centro da antinomia, qual é o ponto fixo do equilíbrio, nós nos apressaremos a responder que é a própria essência de um Deus que é, ao mesmo tempo,
soberanamente livre e infinitamente necessário. Não duvidamos que a força centrípeta e a força centrífuga sejam duas forças opostas, contudo, seria igualmente disparatado e vão negar que o equilíbrio da Terra resulta da combinação dessas duas forças. O acordo da razão com a fé, da ciência com a religião, da liberdade com a autoridade, do verbo humano, em suma, com o verbo divino, não é menos óbvio indicamos suas provas suficientemente. Entretanto, os homens jamais têm como provadas as verdades cuja compreensão recusam, porque tais verdades se opõem às suas paixões cegas. Diante da mais rigorosa demonstração, respondem sempre pela própria dificuldade que acabou de ser resolvida. Se principias novamente tuas provas, elas ficam impacientes e dizem que estas procedendo a uma retidão. O Redentor do mundo dissera que o vinho novo não deve ser encerrado em odres velhos e que um tecido novo não deve ser costurado em um manto usado. Os homens são meramente os representantes das ideias e não devem surpreender o fato de que os erros encarnados repelirem a verdade de maneira desdenhosa ou mesmo irada. O verbo, todavia, é essencialmente criador e, a cada nova emissão de seu calor e de sua luz, leva a nascer no mundo, uma humanidade nova. Isso é boa. Está superada a época do dogma obscuro e da cegueira intelectual. Assim, não faças discursos a respeito do novo sol. Atrai para o seu testemunho olhos que se abram, e para a elucidação dos fenômenos do dia, aguarda os clarividentes. Deus é o Criador da humanidade, porém cada indivíduo humano é convocado a criar a si mesmo como um ser moral e, consequentemente, imperecível. A esperança vaga que o panteísmo e o misticismo revolucionário deixam aos seus seguidores é o reviver da humanidade. Jamais parecer no seu individual, inteligente e moral. Eis aqui a prerrogativa garantida pela revelação a cada um dos seus filhos. Entre essas duas ideias, qual a mais consoladora e a mais liberal? Acima de tudo, qual das duas outorga um fundamento mais seguro e um propósito mais sublime à moralidade humana? Todo poder que é incapaz de estabelecer a razão de si mesmo e que constitui um fardo sobre as liberdades sem lhes oferecer garantias, não passa de um poder cego e autoritário. A autoridade verdadeira e durável é aquela cujo suporte é a liberdade e que dá a essa, ao mesmo tempo, uma regra e um freio, que é o que em política expresso absoluto. Toda fé incapaz de iluminar e de engrandecer a razão, todo dogma que se opõe à vida como inteligência, bem como ao livre-arbítrio em sua espontaneidade, são meras superstições. A religião verdadeira é aquela capaz de se provar pela inteligência e se justificar pela razão. A religião verdadeira é aquela capaz de se provar pela inteligência e se justificar pela razão. Eu vou dizer mais uma vez. A religião verdadeira é aquela capaz de se provar pela inteligência e se justificar pela razão, mantendo ao mesmo tempo ambas vinculadas a uma submissão necessária. Eis a indicação do absoluto na religião e na filosofia. As noções de poder, sejam relativamente ao espiritual, sejam em relação ao temporal, sempre foram oriundas da concepção de que a humanidade fez de Deus, e tendo sido em todas as épocas a palavra que expressa a divindade, a fórmula do absoluto, seja na revelação, seja na intuição natural, o sentido em que se atribui a tal palavra constitui constantemente a ideia dominante de toda religião e toda filosofia, como também de toda política e de toda moralidade. Conceber em Deus a liberdade sem a necessidade é sonhar com uma onipotência
irrazoável e desenfreada. É entronizar no céu a tirania como ideal. Consistiu nisso o mais perigoso equívoco dos vários espíritos místicos e entusiasmados na Idade Média. Em contrapartida, conceber em Deus a necessidade sem a liberdade é fazer de Deus uma máquina infinita, da qual seríamos as desgraçadas rodas inteligentes. A sorte eterna que nos caberia seria nos submetermos ou sermos triturados, e nos submeteríamos a algo que subjugaria, desconhecendo a razão de subjugar. Seríamos melancólicos, viandantes, aprisionados em vagões arrastados a todo vapor por uma formidável locomotiva pelo grande caminho do abismo. Trata-se da doutrina panteísta e fatalista que é, ao mesmo tempo, o disparate e a calamidade do nosso século. Encontramos tal lei suprema na liberdade e na necessidade, que se regem e se temperam mutuamente em toda parte. Ela domina todos os fatos nos quais uma virtude, um poder justo ou uma autoridade qualquer são revelados. Naquele mundo, tirado das trevas do declínio pela mão providencial de Carlos Magno, e que ele sustentava acima do caos da barbárie, havia o papado e o império, dois poderes suportados e limitados reciprocamente. O papado, então, que era depositário do dogma da iniciação e da civilização, representava a liberdade que detém as chaves do porvir. O império, empunhando a espada, estendia sobre os rebanhos impulsionados para a frente pelo cajado dos papas o braço de ferro da necessidade, pelo qual a marcha dos homens na senda do progresso era garantida e regulada. Que ninguém nos deixe enganar pelo movimento religioso que nessa época foi iniciado por Chateaubriand e que tem continuidade por meio de Lamennais e Lacordaire. Não se trata de um movimento retrógrado e não ludibria a emancipação da consciência do homem. A humanidade se insurgira contra os excessos do misticismo, que, ao sustentar a liberdade absoluta de Deus, isenta de qualquer necessidade, destruíra a justiça eterna e absorvia a personalidade humana na submissão passiva. Efetivamente, o verbo humano não pode abandonar-se a ser devorado dessa maneira. Porém, as paixões cegas procuram levar o protesto ao extremo oposto. Fazendo-o declarar a soberania exclusiva e absoluta do indivíduo humano. Recordamo-nos ainda do culto à razão que foi inaugurado em Notre-Dame e dos homens de setembro que maldiziam São Bartolomeu. Os produtos rápidos desses excessos foram a lassidão e o desgosto. Contudo, não foi por isso que os homens abriram mão do que seu protesto tornara necessário. Foi quando Chateaubriand apareceu em cena e desenganou as pessoas que tinham sido desviadas pela calamidade da Igreja. Fez com que a religião fosse amada ao mostrá-la humana e razoável. O mundo experimentava a necessidade de reconciliar-se com seu Salvador, mas se dispunha a venerá-lo novamente como verdadeiro Deus, reconhecendo-o antes como sendo verdadeiramente homem. O que se requer atualmente dos sacerdotes é, principalmente, caridade,
que é a expressão sublime da humanidade divina. Não basta mais a religião ser a doadora de consolações de outra vida às almas. Ela se vê chamada a assistir nessa vida as dores do pobre, a instruí-lo, a dar-lhe proteção e a orientá-lo em seu trabalho. Nesse empreendimento de regeneração, a ciência econômica a precede. Talvez tudo isso se realize devagar, contudo, o movimento ocorre, e a Igreja, ajudada pelo poder temporal, não poderia deixar de conquistar, em breve, toda a sua influência de antes, visando pregar ao mundo o cristianismo concretizado na síntese messiânica. Se realmente a Igreja tivesse rejeitado o verbo humano e se, em consequência disso, se convertesse em adversária natural de toda liberdade e progresso, teríamos de julgá-la como morta e seríamos obrigados a concluir que sucederia a ela algo idêntico ao que sucede à sinagoga judaica. Mas não é o que ocorre e não poderia ocorrer. A Igreja, refletindo na sua constituição a imagem de Deus, obriga a si a dupla lei da liberdade e da autoridade, contidas e reguladas temperadas entre si. Contidas, reguladas e temperadas entre si. De fato, a Igreja, ao mesmo tempo que conservou a integridade e a estabilidade do dogma, fê-lo receber magníficos desenvolvimentos de concílio em concílio. Assim, entre os hereges dissidentes, uns lançavam à face da ortodoxia a acusação do imobilismo, outros a censura por inovações constantes. Com o propósito de desvincular-se da comuna eclesiástica, todos os sectários deram pretexto o desejo de retornar às crenças e às práticas da Igreja primitivas. Se mencionássemos um acordo necessário entre liberdade de consciência e autoridade religiosa, entre a razão e a fé para católicos do século XV ou filósofos do século XVIII, teríamos levado os primeiros à indignação e os segundos a um riso sarcástico ou amargo. Discursar sobre paz e alianças em pleno combate é realmente utilizar pessimamente o próprio tempo e desperdiçar palavras. As doutrinas das quais nos fazem intérpretes pela razão, de as subjugarmos à manifestação. As doutrinas das quais nos fazemos intérpretes pela razão, de as julgarmos a manifestação mais avançada das tendências da inteligência humana, na época em que vivemos, doutrinas essas pressentidas há alguns anos por um restrito número de espíritos seletos, podem ser atualmente enunciadas, tendo-se a esperança de que sejam acolhidas. Todavia, poucos anos atrás não teriam recebido, em lugar algum, uma atenção condescendente, uma tribuna ou sequer produzido um eco. Isso se explica pelo fato de que, entre facções extremas, não terem ainda sido forçadas a abrir mão de suas pretensões, frente à onipotência dos acontecimentos providenciais. E era muito difícil manter a neutralidade em meio a uma guerra encarniçada. Qualquer concessão de um para o outro era, então, tida como pura e simples traição, e aqueles homens que jamais renunciaram à justiça, forçados a buscá-las, separada e sucessivamente nas duas causas divorciadas, convertiam-se em suspeitos para todos, tais como renegados ou trânsfugas. Assumir convicções tão imperiosas a ponto de optar, então, pela própria independência de um desfavor dos estímulos das companhias, significava
condenar-se a uma solidão que não deixava de incluir a apreensão e a angústia. Conservar-se isolado em meio ao campo de batalha de dois exércitos inimigos que se atacavam não significava ficar exposto a todos os golpes. Transitar de um para o outro não é desejar-se fazer proscrito dos dois. Escolher um dos dois ao acaso não será trair o que foi preterido. São essas alternativas cruéis que empunharam homens como Le Mans, do ultrarromantismo ao jacobinismo, sem lhes consentir que encontrasse em qualquer parte a certeza ou o descanso. O insigne autor de As Palavras de um Crente, cheio de espanto ao ver, erguem-se diante de si a anarquia e o nada sob a máscara do socialismo e, procurando em vão no seu gênio irritado qualquer justificação para a antinomia que os impressionava, não remontou a Zoroastro e não buscou nos dogmas desoladores do maniqueísmo uma elucidação qualquer para a guerra eterna entre os Anchaspantes e os Darvantes. Entretanto, os 4 últimos anos transcorridos estiveram repletos de ensinamentos e tremendas revelações para o mundo. A Revolução achou para si uma explicação e uma justificação pela segunda vez, mediante a criação de uma autoridade absoluta. E, atualmente, compreendemos que o dualismo constitucional não passava de um maniqueísmo em política. Para harmonizar liberdade e poder, é necessário realmente apoiá-los um no outro, e não opô-los um ao outro. A soberania absoluta, fundada no sufrágio universal, é daqui para frente a única noção da verdadeira autoridade. A soberania absoluta, fundada no sufrágio universal, é daqui para frente a única noção da verdadeira autoridade, tanto em religião quanto em política. Assim, serão constituídos os governos de direito humano, segundo a forma de direito divino, que não se pode prescrever da humanidade. É por meio da inteligência da verdade e da prática razoável do bem que não somente os indivíduos, como também os povos, se libertam. A tirania material é impraticável com seres humanos cujas almas são livres. No entanto, a liberdade exterior das multidões e dos seres humanos, sujeitos intimamente a preconceitos e vícios, constitui meramente uma multiplicação e complicação da tirania. Quando a maioria dos homens inteligentes assume o domínio, a minoria dos sábios se torna escrava. Quando a maioria dos homens inteligentes assume o domínio, a minoria dos sábios se torna escrava. Daí, fazer-se mister distinguir o direito efetivo, bem como o princípio das suas aplicações na política da Igreja. O trabalho desta sempre teve o objetivo de submeter a providência do espírito às fatalidades da carne. Em nome da liberdade moral, ela instaura uma barreira à espontaneidade cega das tendências físicas e, se atualmente não parecer simpática ao movimento revolucionário, é porque sentiu de maneira excelsa e infalível que a verdadeira liberdade não estava encerrada nele. São os possíveis abusos da liberdade que fazem com que a autoridade seja uma necessidade. São os possíveis abusos da liberdade que fazem da autoridade uma necessidade. São os possíveis abusos da liberdade que fazem da autoridade uma necessidade. A única missão da autoridade na Igreja e no Estado consiste em defender a liberdade moderada de todos contra a liberdade desenfreada de alguns. Quanto maior a força tiver a autoridade, maior será o poder de sua proteção. Essa foi a razão de a infalibilidade ser necessária para a Igreja.
E também porque, em um Estado bem governado, a força deve ficar para a lei. As ideias de liberdade e de autoridade estão, portanto, unidas de modo indissolúvel e se apoiam exclusivamente uma na outra. No mundo antigo, a tirania era a liberdade absoluta, de alguns em detrimento da liberdade de todos. O Evangelho, ao estabelecer deveres tanto aos monarcas quanto aos povos, concedeu aos primeiros a autoridade de que careciam e assegurou aos segundos a liberdade fundada sobre os direitos novos, incluindo a certeza de um efetivo progresso e de um aprimoramento a todos possível. Se a inteligência humana não fosse perfectível, qual seria a utilidade, pergunto, do ensino constante da providência? Por que teria a revelação se manifestado sob formas sucessivas e em sucessão de perfeição? A natureza nos exibe o progresso na constituição de todos os seres e só escuta suas obras-primas com lentidão. A natureza nos exibe o progresso na constituição de todos os seres e só executa suas obras-primas com lentidão. Vou dizer de novo. A natureza nos exibe o progresso na constituição de todos os seres e só executa suas obras-primas com lentidão. Em toda parte, o movimento constitui o sinal da vida, inclusive quando se afigura realizar-se Em toda parte, o movimento constitui o sinal da vida e, inclusive, quando se nos afigura realizar-se executando o percurso de um círculo, vai, pelo menos, sempre para frente, nesse círculo, e jamais desmente a mão que o imprime. A lei do movimento, se não fosse regida pela providência no céu e pela autoridade na terra, representaria uma lei de destruição e de perecimento, pois seria uma lei de desordem. Porém, por outro lado, se a resistência reguladora do movimento chegasse a paralisá-lo e suspendê-lo, de duas coisas uma sucederia: ou o movimento venceria a resistência e daria fim à autoridade, ou essa destruiria o movimento, matando a si mesma nesse modo ao aniquilar sua própria força e sua própria vida. Foi assim que o judaísmo arruinou a si mesmo, ao querer fazer frente ao irromper o cristianismo, que era consequência natural, tanto quanto o desenvolvimento necessário dos dogmas de Moisés e das promessas feitas pelos profetas. Interessante. O catolicismo não seguirá o exemplo do judaísmo, opondo-se ao próprio nome. Uma promessa de universalidade que concede antecipadamente seu verdadeiro nome à Igreja do Porvir, a grande síntese messiânica. Roma e Constantinopla não porfiarão uma segunda vez pelo Império Romano. Onde o verbo se manifestar, aí se encontrará o pontífice do verbo. A Sé, que terá a submissão do mundo, será a que o sucessor de Jesus Cristo e todo líder de um pequeno número de dissidentes, não importando quais seus pretextos e supostos títulos, diante do sufrágio universal das nações, que passará de um antipapa e sectário. A reunião das duas igrejas, a grega e a romana, constitui, portanto, a grande revolução simultaneamente religiosa e civil, que deverá, mais cedo ou mais tarde, transformar a face do mundo. Essa é boa. A reunião das duas igrejas, a grega e a romana, constitui, portanto, a grande revolução simultânea religiosa e civil, que deverá, mais cedo ou mais tarde, transformar a face do mundo. E essa revolução não deixará de ser um produto do desenvolvimento e da propagação das doutrinas cabalísticas no seio da igreja e da sociedade. E essa revolução não deixaria de ser o produto do desenvolvimento e da propagação das doutrinas cabalísticas no meio da igreja e da sociedade. Seria em vão que nos contestariam, afirmando que a igreja se julga perfeita e que, assim, poder-se-ia recear que ela não admitisse a lei do progresso. Nossa resposta a esse receio já foi dada mediante a uma passagem
peremptória de Vicente de Lérins, mas a questão é de tal relevância que juntamos aqui algumas notáveis autoridades. O sábio pastor inglês, o qual se converteu recentemente ao catolicismo, o Sr. John Newman, publicou há pouco tempo uma obra que recebeu plena reprovação da autoridade eclesiástica. Nessa obra, ele prova o desenvolvimento do dogma e, em consequência, aquele da inteligência humana. Foi a obra especial do catolicismo, considerado como princípio de iniciação e preservação. Iniciação e preservação na elucidação desses teoremas divinos que constituem a letra do dogma. Antecedendo a prova de sua tese, Newman estabelece com êxito a existência do progresso natural vigente em todas as coisas. Porém, mais especialmente na revelação. É da seguinte forma que ele se expressa. Aspas. A partir da história de todas as seitas e de todas as facções em religião, e a partir da analogia e do exemplo da Escritura, é-nos possível concluir razoavelmente que a doutrina cristã admite desenvolvimentos formais, legítimos, reais, desenvolvimentos que foram previstos por seu autor divino. A analogia geral do mundo físico e moral confirma a seguinte conclusão. Todo o mundo natural, mais o seu governo, diz Butler, é um plano ou sistema, não um sistema fixo, mas sim progressivo. Um plano no qual ocorre o ensaio de vários meios até que as metas propostas possam ser alcançadas. A mudança das estações, o cultivo das frutas na terra, a simples história de uma flor ratificam isso. A coisa idêntica ocorre com a vida humana. Deste modo, os vegetais e os animais, embora necessariamente constituídos em uma ocasião, crescem gradualmente para atingir a idade madura. E assim, os agentes racionais que animam os corpos são, por sua natureza, conduzidos ao caráter que lhes é próprio mediante a aquisição gradual de conhecimentos e de experiências e mediante uma extensa continuação das ações. Não só nossa existência é sucessiva, como o deve ser necessariamente, como também o estado do nosso ser é destinado pelo Criador a ser empregado como preparo de um outro estado e de transição para o estado que o sucede. Assim, a adolescência sucede à infância, a juventude sucede à adolescência, a maturidade sucede à juventude. Os seres humanos, dada sua impaciência, desejam tudo precipitar. Contudo, o Criador da natureza parece apenas atuar de acordo com uma demorada deliberação, atingindo suas metas por meio de progressos sucessivos e vagarosamente executados. No desenrolar de sua providência natural e na manifestação religiosa, Deus atua de maneira idêntica, fazendo com que uma coisa suceda a outra, uma coisa ainda a essa e progredindo sempre, por intermédio de uma sequência de meios que se estendem além e aquém da nossa visão acanhada. É na lei da natureza que a lei nova do cristianismo é apresentada a nós. Em suas parábolas, o Sr. Newman diz: Nosso Senhor faz a comparação do reino do céu com um grão de mostarda que um homem toma e semeia na terra. Trata-se, na verdade, do menor de todos os grãos, mas depois cresce e então é a maior das plantas, e se faz árvore. E nas palavras de São Marcos, essa árvore lança galhos onde vem
descansar as árvores do céu. Essas árvores lançam galhos onde vêm descansar as aves do céu. No mesmo capítulo de São Marcos, o reino de Deus é como um homem que deita a semente à terra. Esteja ele dormindo ou desperto, dia e noite, a semente germina e cresce sem que ele conheça como e por que a terra gera seu fruto por si mesma. Lidamos aqui com um elemento íntimo da vida, seja um princípio, seja uma doutrina, antes de qualquer manifestação exterior. E deve-se observar que, de acordo com o espírito do texto, tanto o caráter espontâneo quanto o gradual dizem respeito ao crescimento. É uma descrição do progresso que corresponde ao que já consideramos em referência ao desenvolvimento. Ou seja, não se trata do resultado da vontade, da resolução, de uma exaltação física, nem do mecanismo da razão, e nem sequer de uma sutileza mais apurada da inteligência, sendo algo assim que atua graças à sua força nata, e cuja expansão e efeito ocorrem em um dado momento. É inegável que a reflexão, em uma certa medida, o rege e altera, inserindo o gênio particular de cada indivíduo, mas isso só acontece com base no primeiro desenvolvimento moral do espírito. Fecha aspas. Não é possível indicar com maior clareza a existência das duas leis que reciprocamente se completam, embora aparentemente contrárias, a saber, a lei da necessidade providencial e a lei da liberdade humana. Diante do olhar humano, a própria natureza é essa necessidade que encerra e fecunda os impulsos do seu verbo criador, o verbo que a humanidade constitui e a semelhança de Deus, e que se denomina liberdade. Os heresiarcas, bem como os materialistas, sempre utilizaram como tática o absurdo das palavras com o dito de perverter as coisas. Depois se acusava a autoridade de apostasia, quando essa se vingava, condenando-os a verdades que eles interpretavam mal e que eram empregadas por eles como bandeira. Dais o nome de liberdade a uma condenável de todas as licenças. Dais o nome de progresso a um movimento tumultuoso e subversivo. E quando a Igreja vos vota sua reprovação, vos a acusai como amador de arvorar-se como a adversária do progresso e da liberdade. Ela é somente adversária da mentira, e vós o sabeis demasiado bem. E é assim que, no intuito de persistir na vossa guerra contra ela, faz-se sempre necessário que vos apeleis para a balela. Aliás, estareis fiéis a ela, sendo mister e de bom grado ou não vossa sujeição ao seu poder. Isso é o que se pode dizer em nome da Igreja e dirigir aos seus antagonistas de má fé. Entretanto, compete-nos nessa oportunidade responder às objeções mais sérias. Na verdade, católicos sinceros e, não obstante, precariantes esclarecidos, que se atêm mais à letra que ao espírito das deliberações pontificiais, objetarão que, quem sabe, dizendo que Roma, em suas encíclicas concernentes à doutrina do abate Lamenais, proferiu a condenação das ideias de liberdade e progresso. Nossa resposta será por meio dos próprios termos da primeira encíclica. A condenação do Papa apenas se dirige àqueles que, para regenerar a Igreja, querem torná-la totalmente humana de divina, que é na sua autoridade e no seu princípio. Portanto, a condenação proferida pelo juiz não é a da afirmação do verbo humano, mas sim a da negação do verbo divino. A Igreja se encontra aqui no seu direito e no seu dever. As obras do ilustre escritor encontram aqui no seu direito e no seu dever.
Portanto, a condenação proferida pelo juiz não é a da afirmação do verbo humano, mas sim a da negação do verbo divino. Sim, entendi. Portanto, a condenação proferida pelo juiz não é a da afirmação do verbo humano, mas sim a da negação do verbo divino. A Igreja se encontra aqui no seu direito e no seu dever. As obras do ilustre escritor representaram para Roma um ataque ao princípio de sua autoridade espiritual e a prova de que Roma não incorria em erro e que Lamennais já não cria mais uma tal onipotência moral, da qual foi, entretanto, o mais ocioso e forte defensor. Está no fato de que ele não se submete às deliberações de Roma, indo, inclusive, adiante ao distanciar-se, mediante o único movimento retrógrado da Igreja, do cristianismo e de toda a civilização. Com respeito à liberdade reprovada pela Igreja, trata-se da mesma que desejou destronar Pio IX e que acabou por conduzir a Europa à beira de um abismo. Mas o que haveria de comum entre a liberdade dos filhos de Deus e aquelas dos filhos de Cairo? Por mais uma vez, portanto, não cremos que a Igreja Romana ceda à Igreja Oriental a iniciativa do movimento regenerador. A imobilização da embarcação de Pedro no meio do vai-vem das grandes ondas revolucionárias constitui simplesmente um protesto divino em nome do verdadeiro progresso. Tudo aquilo que é realizado fora da autoridade é realizado fora da natureza, que é a lei positiva da autoridade eterna. Há, pois, duas estradas opostas que o ideal humano pode trilhar: ultrapassar a ciência mediante a intuição, que mais tarde deve se justificar por ela, ou se desviar da ciência por meio da alucinação condenada por ela. Os amigos às desordem as almas prisioneiras do egoísmo feroz por medo da subjugação da ciência e apreensivos diante da disciplina da razão, elegem sempre a alucinação para que lhes indique o caminho. O paganismo teve seus falsos místicos, razão pela qual o dogma filosófico dos antigos gregos converteu-se em idolatria. O cristianismo, por sua vez, não escapou e padeceu da mesma chaga. Um ascetismo desumano que se faz seguir pela reação do quietismo imoral calunioso à verdadeira piedade e fez com que um grande número de almas rompesse com suas práticas religiosas. Um dos mais destacados fantasistas da autoridade, o paradoxal P.J. Proudhon, devendo, em sua ocasião, opor-se a Lamartine, então, no poder, desfechou contra os poetas uma daquelas suas eloquentes e cínicas diátribes, as quais sabe compor com competência. Não dispomos destas páginas, levadas como tais tantas mais pelo vórtice revolucionários, mas podemos recordar com que verve o notabilismo sonhador Não dispomos dessas páginas, levadas, como tantas mais, pelo vórtice revolucionário, mas podemos recordar com que verve o notabilismo sonhador declamava contra a poesia e os sonhos. Mostrava-se realmente terrível ao representar o Estado hesitante e perdido, prestes a tombar ensanguentado atrás de algum tocador de violão, tão extasiado com a música que era incapaz de ouvir os impropérios, e gemidos e berros. Vejam, exclamava ele, no que consiste o governo dos poetas. Mais tarde, tendo se apaixonado por sua ideia, como costumava ocorrer, acabou por concluir que Nero era a reencarnação mais cabal da poesia, guindada ao trono do mundo. Incendiar Roma aos acordes da lira, dessa forma, dramatizar a grande poesia de Virgílio não constituía
uma portentosa e imperial fantasia poética? Era imolar a cidade dos Césares ao cenário dos seus versos. Ele imolava a cidade dos Césares ao cenário de seus versos. Nero desejava substituir a velha Roma por uma nova Roma, inteiramente dourada, e que fosse feita de um único palácio. Oh, se a grandeza da ousadia e a temeridade dos sonhos produzissem realmente a sublimidade poética, Nero seria indiscutivelmente um grande poeta. Contudo, nem Proudhon, nem qualquer uma das cabeças do socialismo moderno goza do direito de o repreender. Para uns, o imperador Nero simboliza a personificação mais completa do idealismo desprovido de autoridade e da licença de poder. É a anarquia de Proudhon que sintetiza em um único homem e é disposta no trono do mundo. É o absoluto dos materialistas em voluptuosidade, em ousadia, em energia e em poder. Até então, jamais houvera uma natureza mais desordenada, harmonizando o mundo em seus devaneios, e é isso que os revolucionários da escola de Proudhon tomam como poesia. Mas não nos pensemos como eles. Ser poeta é criar, não é sonhar nem mentir. Ao criar o mundo, Deus foi poeta, e sua epopeia imperecível é escrita com estrelas. Puta que pariu! Ao criar o mundo, Deus foi poeta, e sua epopeia imperecível é escrita com estrelas. Eu ainda vou tatuar essa frase. Dele, as ciências herdaram os segredos da poesia, pois as chaves da harmonia foram colocadas em suas mãos. Dele, as ciências herdaram os segredos da poesia, pois as chaves da harmonia foram colocadas em suas mãos. Os números são poetas, pois participam do canto com suas notas sempre justas que propiciam arroubos aos gênios de Pitágora. A poesia para o qual o mundo, tal como criado por Deus, é inaceitável, procurando ela assim inventar o outro, e simplesmente o delírio dos espíritos das trevas. É a que ama o mistério e nega o progresso da inteligência do homem. Para ela, portanto, os encantamentos da inteligência e os falsos prodígios da teurgia. Para ela, a tirania da matéria e dos caprichos das paixões. Em suma, à poesia da anarquia estão reservadas as tentativas continuamente vãs, as esperanças sempre fraudulentas, o abutre e a fúria impotente de Prometeu, enquanto que a poesia submissa à ordem, a qual lhe assegura uma liberdade intocável, estão reservadas a colheita das flores da ciência, a tradução da harmonia dos números, a interpretação da oração universal e o caminhar, seja ante a ciência, seja sobre as pegadas, mas sempre junto a elas, na luz viva do verbo e na senda segura do progresso. Esta manhã, próximo do cristianismo retemperado na fonte de toda a revelação, ou seja, nas verdades vigorosas do magismo e da cabala, um grande poeta polonês, Adão, o pressentiu e deu essa doutrina um nome novo, o messianismo. É um nome que nos agrada e o adotamos prazerosamente, já que não encerra a ideia de uma seita nova. O mundo está farto de cortes e cisões e todas essas suas forças tendem à unidade. Por esse motivo, estamos entre aqueles que se intitulam católicos, mas não romanos, o que constitui um contrassenso dos mais grotescos. Católico quer dizer universal. Pois bem, a universalidade não é, pois, necessariamente romana, visto que Roma está no universo. No século XVIII,
assistiu aos desmandos da religião. O século XVIII assistiu aos desmandos da religião, mas ignorou a força desta religião porque era incapaz de adivinhar seu segredo. A alta magia escapa tanto à incredulidade quanto à ignorância. E a razão para isso é que ela se apoia ao mesmo tempo na ciência e na fé. O homem e o taumaturgo. O homem é o taumaturgo da terra. Só a questão de nota de rodapé, taumaturgo é quem opera milagres. O homem é o taumaturgo da terra. Por meio do seu verbo, ou seja, por meio da sua palavra inteligente, torna-se senhor das forças da fatalidade, irradia e atrai como os astros, é capaz de curar mediante o toque, mediante um sinal, mediante um ato de sua vontade. Foi isso que Mesmer, antes de nós, viera revelar ao mundo. Tal segredo terrível, tão ciosamente oculto nas sombras dos antigos santuários, de que podem agora dar prova os pretensos prodígios do homem, senão da energia da vontade humana e do poder do magnetismo humano. É precisamente agora que se pode afirmar, em verdade, que só Deus é Deus, e que os homens de prestígio não se farão mais venerar. A propósito, a síntese de todos os dogmas nos conduz a um simbolismo apenas, que é da Cabala e dos magos. Os 3 mistérios e as 4 virtudes realizam o triângulo e também o quadrado mágico. Os 7 sacramentos expressam os poderes dos 7 gênios, ou 7 anjos, que, de acordo com o Apocalipse, se encontram sempre perante o trono de Deus. Podemos compreender agora as matemáticas sagradas que multiplicam o divino tetragrama 72 vezes para conferir forma aos caracteres dos 36 talismãs de Salomão. Estudos profundos conduziram-nos à teologia antiga de Israel e agora reverenciamos as elevadas verdades da Cabala. Esperamos, ademais, que os sábios israelitas, de sua parte, reconheçam que o que os separava de nós era meramente palavras mal compreendidas. Israel tomou a chave dos céus nos símbolos primitivos do Egito Antigo. Israel tomou as chaves... volta. Israel tomou os segredos da esfinge do Egito, mas ignorou a cruz, a qual já constituía a chave dos céus nos símbolos primitivos do Egito Antigo. Israel tomou os segredos da esfinge do Egito. Israel tomou os segredos da esfinge do Egito, mas ignorou a cruz, a qual já constituía a chave dos céus nos símbolos primitivos do Egito mágico. Entendi. Já constituía a chave dos céus nos símbolos primitivos do Egito mágico. Não demorará para entendê-lo, porque seu coração se abriu para a caridade. O grito de angústia dos cristãos da Síria tocou os filhos de Moisés e se, por um lado, Abd el-Kader dava sua proteção aos nossos desafortunados irmãos do Oriente, defendendo-nos com o risco de sua própria vida, por outro lado, era feita uma subscrição em Paris sob os auspícios do advogado israelita Cremieux. O grande enigma dos séculos antigos, a esfinge... essa parte eu gosto. O grande enigma dos séculos antigos, a esfinge, após completar a volta ao mundo sem encontrar descanso, estancou aos pés da cruz em um outro grande enigma. E há 18 séculos aí se posta, contemplando-a e meditando. O que é o homem? É a pergunta que a esfinge dirige à cruz. Pergunta que a cruz responde à esfinge, dirigindo-lhe essa outra pergunta. O que é Deus? Por 18 vezes,
Já o velho Ahasverus completou também a volta ao mundo, e findo todos os séculos e principiadas todas as gerações, ele passa próximo à cruz muda e na frente da esfinge imóvel e silente. E quando a fadiga irromper seu caminhar contínuo, sem chegada, então ele descansará. E a esfinge e a cruz, nesse momento, tomarão a palavra para consolá-lo. Só a título de rodapé, Ahasverus é uma praga cristã que foi jogada a um homem que na paixão de Cristo, no caminhar de Cristo, se amaldiçoou, né? Enfim. Sou o resumo da sabedoria antiga, dirá a esfinge. Sou a síntese do homem. Possuo uma fronte pensadora, os seios que se inflamam de amor. Possuo garras de um leão para compreender a luta, flancos de touro para executar o trabalho, e as asas de águia para acender a luz. Fui compreendida apenas nos tempos antigos pelo cego voluntário de Tebas, o grande símbolo da expiação misteriosa que os homens precisavam iniciar diante da justiça eterna. Contudo, o homem já não é mais o filho maldito exposto à morte do Citerion por um crime original. O pai veio, por sua vez, sofrer a expiração do filho. A sombra de Laós se pôs a gemer diante dos tormentos de Édipo. Nessa cruz o céu esclareceu para o mundo meu enigma. E é essa a razão de eu me calar, esperando que ela própria se esclareça para o mundo. Descansa, Ahasverus, porque aqui se encerra a tua gloriosa jornada. Sou a chave da sabedoria vindoura, dirá a cruz. Sou eu, o signo glorioso dos Tauros, fixado por Deus, os 4 pontos cardeais para o céu, do céu, para atuar como duplo eixo do universo. O enigma da esfinge foi esclarecido por mim na terra, mostrando aos homens o porquê do seu sofrimento. Consumei o símbolo religioso por meio da concretização do sacrifício. Eu sou a escada sangrenta por qual cada homem ascende a Deus e por meio do qual Deus desce aos homens. Eu sou a árvore de sangue e para que esse não se perca e nos seus braços forme frutos de dedicação e de amor, minhas raízes o bebem pela terra inteira. Por ter revelado a honra, eu sou o sinal da glória, e os senhores da terra me penduram no peito dos destemidos. Um desses me ofertou um 5º braço para transformar-me em estrela, mas meu nome é sempre Cruz. Pode ser que aquele que foi o mártir da glória tenha previsto a imolação e desejasse, ao acrescentar um braço à cruz, providenciar um encontro com a própria cabeça junto à cabeça do Cristo. Eu estendo meus braços, seja para a direita, seja para a esquerda, e distribuir igualmente as bênçãos de Deus sobre Madalena e sobre Maria. Aos pecadores ofereço a salvação, aos justos a nova graça. Aguardo Caim e Abel para efetuar sua reconciliação e união. Devo atuar como ponto de união entre os povos e o derradeiro julgamento dos monarcas deverá ser presidido por mim. Sou a síntese da lei porque nos meus braços está escrito fé, esperança e caridade. Sou a síntese da ciência, pois elucido a vida humana e o pensamento de Deus. Não receeis
Ahasverus, não deveis mais recear minha sombra. O delito do teu povo se converteu no do universo, pois os cristãos também crucificaram seu Salvador. Crucificaram-no a arrojar aos pés sua doutrina de comunhão. Crucificaram na pessoa dos pobres, crucificaram ao maldizer a ti mesmo e prescrever teu desterro. Contudo, o crime de toda a humanidade os obriga no mesmo perdão. E tu, o Caim humanitário, tu, o mais velho a ser resgatado pela cruz, vem descansar sobre um dos meus braços, que ainda se acha tingido pelo sangue redentor. Depois de ti virá o filho da segunda sinagoga, aquele que é o pontífice da nova lei, o sucessor de Pedro. Quando as nações o levarem à proscrição, como tudo, quando restar apenas a coroa dos mártires, e quando a força da perseguição ele tivesse tornado submisso e dócil, tanto quanto o justo Abel, então será a hora de vir Maria, a mulher regenerada, a mãe de Deus e dos homens, e ela trará a reconciliação entre o judeu errante e o último Papa, pois o que retomará a conquista do mundo para ofertá-lo aos seus filhos. As ciências serão regeneradas pelo amor. A fé será justificada pela razão. E então eu serei a árvore do paraíso terrenal, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da liberdade do homem. Meus gigantescos galhos envolverão o mundo inteiro, e à minha sombra repousarão as populações exaustas. Meus frutos serão o alimento dos fortes e o leite dos pequeninos. As aves do céu, ou seja, aqueles que entoam cantos movidos pelos arroubos de inspiração sagrada, esses encontrarão repouso nos meus galhos, e continuamente verdes e carregados de frutos. Descansa assim, Ahasverus, no regaço da esperança deste belo futuro, pois termina aqui tua dolorosa jornada. Desfazendo-se então da poeira dos pés doloridos, o judeu errante dirá à esfinge: conheço-te há muito tempo. Ezequiel te via antigamente atrelada a essa carruagem misteriosa, símbolo do universo, carruagem cujas rodas estreladas se movem em rotação umas dentro das outras. Cumpri por tua segunda vez a sorte errante do órfão Citerion, tal como ele assassinei meu pai, sem conhecê-lo. Com a concretização do deicídio e a conclamação sobre mim da vingança do seu sangue, firmarei eu mesmo minha sentença e cegarei da cegueira e do deserto. Eu fugia de ti, e ao mesmo tempo te buscava sempre, pois era a causa primeira dos meus sofrimentos. Mas tal como eu, tu viajavas penosamente por meio de sendas diversas. Deveríamos chegar juntos. Bendito seja tu, gênio das eras antigas, por teres me conduzido ao pé da cruz. Dirigindo-se em seguida à própria cruz, Ahasverus dirá, enxugando a derradeira lágrima. Conheço-te há 18 séculos, pois te vi sendo carregada pelo próprio Cristo, que sucumbiu sob teu peso. Me enceei a cabeça e lancei blasfêmias sobre ti nesta ocasião, porque não fora ainda iniciada a maldição. Fazia-se mister que minha religião fosse anatematizada pelo mundo, para capacitar-se a compreender a divindade do maldito. Esse foi o motivo para eu padecer e corajosamente meus 18 séculos de inspiração, vivendo e padecendo sempre no meio das gerações que pereciam ao meu redor, contemplando os impérios agonizantes, transcrevendo atravessados todos os escombros e mantendo meu olhar fixo e ansioso para verificar se não tinhas tombado. E após todas as convulsões do mundo, eu te vi sempre de pé.
Porém, não chegava perto de ti, porque os grandes do mundo te tinham profanado e te convertido em patíbulo da liberdade santa. Não chegava perto de ti, porque a Inquisição carregara meus irmãos à fronteira na presença da tua imagem. Não chegava perto de ti, porque enquanto te mantinhas calada, os falsos ministros celestes discursavam, e em teu nome, sobre danações e vinganças. As únicas palavras que eu podia ouvir eram as de misericórdia e união. E por isso que a partir do instante em que tua voz atingiu meu ouvido, experimentei a mudança do meu coração e a tranquilidade da minha consciência. Bendito seja o momento salutar que fui conduzido ao pé da cruz. Bendito seja o momento salutar que fui conduzido ao pé da cruz. No céu se abrirá esta feita uma porta cujo trono será a montanha de Gólgota. Diante desta porta, tomados de assombro, os homens contemplarão a cruz irradiante conservada pelo judeu errante, que terá colocado aos seus pés um bastão de viandante, e pela esfinge, a qual, estendendo suas asas, mostrará olhos brilhantes de esperança, como se fosse alcançar um novo voo e transfigurar-se. E a esfinge responderá à indagação feita pela cruz na seguinte maneira: Deus é aquele que celebra vitoriosa. Não. Deus é aquele que celebra vitória sobre o mal por meio da prova de seus filhos. Aquele que admite a dor, porque encerra em si o medicamento eterno. Deus é aquele que é, e perante quem o mal não existe. Bonito isso. Deus é aquele que celebra vitória sobre o mal por meio da prova de seus filhos. Aquele que admite a dor, porque encerra em si o medicamento eterno. Deus é aquele que é, e perante quem o mal não existe. E, diante do enigma da esfinge, a cruz responderá: o homem é o Filho de Deus, que ao morrer se torna imortal. E, graças ao seu amor inteligente e triunfante, se liberta dos grilhões do tempo e da morte. O homem é aquele que para viver deverá amar e que é impotente para amar, se não for livre. O homem é o Filho de Deus e da liberdade. Bonito isso. O homem é o Filho de Deus, que ao morrer se torna imortal. E graças a um amor inteligente e triunfante, se liberta dos grilhões do tempo e da morte. O homem é aquele que para viver deverá amar e que é impotente para amar, se não for livre. O homem é o Filho de Deus e da liberdade. Façamos aqui a síntese do nosso pensamento. O homem, egresso nas mãos de Deus, é cativo de suas necessidades e de sua ignorância. Cumpre que se liberte mediante o estudo e o labor. Apenas a onipotência relativa da vontade, sendo ratificada pelo Verbo, liberta os homens. E, se faz necessário, solicitar à ciência dos antigos magos os segredos da emancipação das forças vivas da vontade. Carregamos até os pés do menino de Belém o ouro, o incenso, a mirra dos antigos magos, agora que os monarcas da terra parecem enviá-los para o presépio. Que os pontífices sejam pobres, mas que em suas mãos segurem o cetro da ciência, o cetro real de Salomão, e, na outra, o báculo da caridade, o cajado do bom pastor. E somente a partir deste momento principiarão a ser, de verdade, monarcas deste mundo e no outro.